Por aqui, os mais apressados quase não têm tempo de olhar para os lados, mas na placa está um nome importante para São José: Franz de Castro Holsworth, ou Franz de Castro, como é lembrado. O nome em destaque na placa não é um dos mais conhecidos da cidade. E a rua também é pequena, não dá tempo de pensar em muita coisa quando está passando por ali, não. Só que a pessoa que recebe a homenagem deixou para São José um legado de entrega, dedicação e muita fé. O quadro na Diocese de São José dos Campos é um reconhecimento à figura histórica de Franz de Castro. Ele nasceu em 1942, foi advogado e ativista dos direitos humanos. Atuava em uma causa nobre, a evangelização de encarcerados. O Franz de Castro Holsworth chegou a São José dos Campos como advogado e aqui, no trabalho dele, no serviço dele da advocacia, se aproximou muito da pastoral dos encarcerados. E foi isso a vida dele: ser catequista, ser acompanhador, trabalhar profissionalmente em favor dos encarcerados. E diríamos, essa foi uma forma de ele santificar a própria vida, doando a vida dele em favor de ações concretas, né, possíveis, em favor dos encarcerados, dos presos. As fotos são da década de 70, registros de visitas carcerárias que mostram um pouco do empenho de Franz no trabalho de reinserção social a partir da fé. Jesus no Evangelho, lá no Evangelho de São Mateus, quando fala do julgamento final do mundo, uma das coisas que Jesus diz é esta: estive preso e me visitastes. Nós temos que ler a vida do Franz de Castro à luz desta frase de Jesus, desta afirmação de Jesus. E ele foi um visitador, educador, defensor, acompanhador das pessoas encarceradas, das famílias dos encarcerados, e também numa ação preventiva de evitar que houvesse encarcerados. Então a igreja olha com muito carinho para ele como um modelo nesse serviço tão difícil, tão exigente. Por um infortúnio do destino, foi justamente pregando a palavra que Franz de Castro perdeu a vida. Ele foi assassinado em 1981, durante uma rebelião na cadeia pública de Jacareí. Sua morte causou comoção entre os amigos e fiéis da igreja e fez nascer um mártir. Estar lá já é uma atitude de alguém que assumiu uma causa de verdade, né? Não ficou na plateia assistindo à situação, ou na torcida de um lado ou de outro, que seja quem for o lado que ele escolheu. Não, ele esteve ali tentando contornar, salvar uma situação perigosa como era aquela rebelião, e sofreu então o martírio, diríamos assim, a morte, e a igreja o reconhece como doador da vida em favor de uma causa bonita, que é a defesa do prisioneiro. O decreto que deu o nome de Franz de Castro a uma rua aconteceu ainda em 1981, uma homenagem do poder público pelas contribuições dele à comunidade. Em 2009, em reconhecimento ao exemplo de virtude do advogado, a Diocese de São José iniciou um processo de canonização. Hoje, o nome Franz de Castro Holsworth carrega o título de venerável, motivo de orgulho para a Igreja Católica e também para a cidade. Houve um grupo que se apresentou ao bispo da época, 2009 nós estamos, pedindo que a diocese organizasse um processo em que ele pudesse ser apresentado à Santa Sé, ao Papa, como uma figura modelar. Então a igreja começa aqui, a diocese começa em 2009, esse processo, um processo grande, profundo, sério, científico, e veio caminhando este processo por esses anos todos, até o ano passado chegar a igreja a uma conclusão, o Vaticano a uma conclusão, dando a ele o título de venerável. Isto é, uma pessoa reconhecidamente boa, modelar, institucionalmente aceitável, como alguém que possa ser seguido e imitado.